Bom dia, Paulo. Bom dia, Pedro. Bom dia, professor. Beleza? Bom dia, Esther. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, querida. Bom dia, Brenda. Bom dia, Luana. Bom dia, Márcio. Bom dia, professor. Bom dia, Nathalie. Deixa o pessoal chegar aí que a gente começa. Bom dia, Hélida. Bom dia, professor. Bom dia, Isis. Beleza? Tudo bem com vocês, né? Vamos ver aqui. Bom, vamos lá. Meus queridos, nossa aula hoje é para falar de equações de lentes esféricas, tá? A finalização aí da parte de refração. Na realidade, finaliza com o olho humano, que é instrumentos ópticos, que eu já falei para vocês, mas depois a gente vai rever aí rapidamente essa parte de defeitos de visão e aplicações, que é o uso de lentes em instrumentos ópticos, tá? Mas basicamente a gente já falou sobre isso. A gente vai apenas relembrar rapidinho e detalhar algumas coisas. Antes de entrar nos cálculos de lentes, eu separei aqui alguns exemplos, algumas questões dessa parte que nós já estudamos de lentes até agora, parte teórica de lentes, tá? Então, nós temos alguns exemplos, algumas questões aqui que a gente vai comentar aqui rapidinho com vocês. Então, primeiro exemplo, nós temos aqui as figuras representam as seções transversais de 3 lentes de vidro e essas lentes estão imersas no ar. Ele quer que você analise para dizer quais são as lentes convergentes e quais são convergentes. Eu disse para vocês que as lentes convexas no ar são lentes convergentes e as lentes côncavas no ar são lentes divergentes. Nós temos aqui na 1 uma lente o quê? Plano-côncava. Se a lente é plano-côncava, ela é uma lente divergente. Então, a lente 1 é uma lente divergente, certo? A lente 2 é uma lente biconvexa. As duas faces são convexas. E eu disse que as lentes convexas no ar são convergentes. Então, a lente 1 é divergente, a lente 2 é divergente. E a lente 3, ela também é uma lente convexa, é uma lente plano-convexa, porém é uma lente convexa. Então, novamente, nós temos uma lente convergente. Isso quer dizer que a lente 1 é divergente, a lente 2 e 3 são lentes convergentes no ar. Portanto, a resposta correta, letra D, 2 e 3 são convergentes e a 1, que é a côncava, é uma lente divergente. Certo? Bom, deixa eu desligar essa câmera aqui, só para ver se a internet melhora. Tá? Porque essa internet está ruim. Mas qualquer coisa, só abrir o microfone aí
e fazer perguntas, tá ok? Estão me ouvindo direitinho? Todo mundo está me ouvindo? Dê uma posição aí. Tá direitinho, Carlão. Beleza. Desliguei a câmera para ver se melhora aqui, porque nesse instante a aula do terceiro ano caiu no finalzinho da aula aí. A internet falhou. Gente, é o seguinte, ontem eu mandei para vocês um cronograma de atividades e depois mandei uma correção, porque eu havia esquecido que dia 28, amanhã, nós não teremos aula, vocês estão fazendo prova, e aí eu tinha colocado a aula, foi Júlia que me lembrou que amanhã é o PAEB. Aí eu corrigi lá, e aí a gente passou um novo cronograma, já está lá no Eclese e no e-mail de vocês. Então amanhã vocês não têm aula de física, de nenhuma matéria, vocês vão estar respondendo para a PAEB. Mas aí Graças a Deus. na quinta-feira, vocês, eu vou passar uma atividade para vocês. Acho que está na quinta lá no cronograma, tá? Para vocês fazerem, para me entregar na semana que vem. Beleza? Então confiram lá esse cronograma corrigido, tá? Bom, um segundo exemplo que eu passei para vocês, estou passando agora para vocês, ele fala de lentes novamente aqui, lentes de vidro. Deixa o pessoal entrar aqui. Então você tem na figura o perfil de 3 lentes de vidros. Rafael quer usar essas lentes para queimar uma folha de papel com a luz do sol. Para isso ele pode usar que lentes? Então, se ele quer queimar uma folha de papel, ele precisa concentrar os raios de luz num único ponto. Ele só vai conseguir isso usando uma lente o quê? Convergente. Essa lente de vidro está imersa no ar. Ela vai captar a luz do sol e concentrar numa folha de papel. Então ele vai ter que usar lentes o quê? Convergentes. E eu disse que as lentes convergentes são as lentes convexas. Então, 1 eu tenho uma lente biconvexa, 2 eu tenho uma lente bicôncava e 3 eu tenho uma lente plano-convexa. As lentes que são capazes de concentrar, convergir um raio de luz num único ponto, são as lentes 1 e 3. A lente 2 é divergente, ela vai espalhar o raio para vários pontos. Então, eu não vou conseguir queimar a folha de papel usando uma lente divergente. Portanto, a resposta correta é letra C. Usando apenas as lentes 1 e 3, nós poderemos queimar a folha de papel. Então, temos que utilizar uma lente convergente. Lembrando que as lentes elas mudam de acordo com o meio. A lente de vidro no ar, as lentes convexas são convergentes e côncavas são divergentes. É a maioria das situações que a gente analisa. Mas pode ter caso que uma lente biconvexa, por exemplo, se torne divergente. Basta eu mergulhar ela num líquido que tem um índice de refração maior do que o do vidro. E aí o raio de luz vai inverter, ao invés de aproximar da normal, ele vai afastar, e essa lente que é convergente passa a ser divergente, certo? Isso depende do meio que elas estão inseridas. Terceiro, assinale a alternativa correta. Uma lente convergente não pode ter uma de suas faces planas. Falso. Acabei de mostrar ali que nós temos uma lente plano-convexa e essa lente é convergente. Eu posso utilizar ela para queimar uma folha de papel. A 3 aqui é uma lente plano-convexa e ela continua sendo convergente. Eu posso utilizar para concentrar os raios de luz e queimar uma folha de papel. Uma lente de bordas finas não pode ser divergente. Também é falso. Acabei de falar que se eu mudar o meio, né, que ela está inserida, uma lente biconvexa ou qualquer outro tipo de lente convexa que tem uma borda fina, ela pode se tornar uma lente divergente. Uma lente de bordas espessas é necessariamente divergente? Não. Uma lente de bordas espessas é normalmente divergente, porque normalmente a gente usa a lente no ar. Então, a lente côncava normalmente é divergente. Não significa que necessariamente seja divergente.
Como eu disse aqui no caso da letra B, se eu mergulhar ela num meio com outro índice de refração maior do que o do vidro, essa lente vai se tornar convergente, certo? Letra D. Se uma lente tiver os raios de suas faces iguais, ela será convergente. Falso. Essa lente ela pode ter raios iguais e ser uma lente bicôncava. Ela não será necessariamente convergente. Ela pode, no ar, ser uma lente divergente. Certo? Então, só restou a letra E, que é a nossa resposta correta. Uma lente convergente pode se tornar divergente se for colocada em um meio conveniente. Verdade. Acabei de falar. Se eu mudo um meio para um índice de refração maior do que o do vidro, uma lente convergente ela pode passar a ser divergente. Ok? Então, a resposta correta, letra E. Questão 4. Observando-se uma lente de vidro de bordas espessas, então uma lente côncava, tá? Pode-se afirmar que ela é necessariamente divergente, ela é necessariamente convergente. Já disse que não, depende do meio que ela está mergulhada, ela pode ser divergente ou ela pode ser convergente. No ar, ela é sempre divergente, sim, porque se ela é uma lente de borda espessa, ela é uma lente côncava. E a lente côncava no ar, ela é divergente, porque o índice de refração do vidro é maior do que o ar. No ar, ela vai ser convergente, falso no ar. As de bordas finas é que são convergentes, as lentes convexas. E ela nunca poderá ser divergente, é falso, porque ela sempre será divergente no ar, mas se você colocar em outro meio, ela vai ser convergente. Então, ela pode ser divergente, pode ser convergente, depender do meio que ela está inserida. Logo, a resposta correta é a letra C. No ar, ela é sempre divergente. Beleza? Todo mundo está entendendo até aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá dando para entender. Beleza. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone aí e perguntar. Quinto exemplo. As figuras representam os perfis de lentes de vidro. Pode-se afirmar que, imersas no ar, então você tem uma lente côncava, biconvexa, bicôncava e plano convexa. Essa daqui parece que é igual à primeira, né? É igual à primeira, ele só inverteu a posição das lentes aqui. Então, quem são convergentes são as convexas e divergentes as côncavas no ar. Então, 1 e 3 que são convexas no ar são convergentes e a 2, que é côncava, é divergente. A sexta. É comum crianças brincando com lentes em dias de sol, aterem fogos de papel ou pedaço de madeira, ao concentrar os raios de luz nesses materiais. Considerando essa situação, diga qual é o tipo de lente utilizada. Então, faz referência àquela outra questão que nós respondemos. Se eu quero queimar um pedaço de papel, utilizando uma lente no ar, eu preciso de uma lente que concentre os raios de luz. Então, essa lente é uma lente convergente, obrigatoriamente será uma lente convexa, tá? Dê as características de imagem dessa lente. Uma lente convexa, ela vai formar a imagem real, tá? O que é a imagem real? A imagem do outro lado da lente. Então, você tem aqui o raio de luz inserindo desse lado, os raios vão se concentrar num único ponto desse lado da lente aqui. Então, a imagem real é a imagem formada do outro lado da lente. Porque o que você realmente quer numa lente é enxergar do outro lado dela, certo? Então, a imagem real é aquela formada do outro lado da lente, e aí os raios vão se concentrar e você vai conseguir queimar. Se você tem uma lente divergente, o raio de luz vai espalhar para vários pontos e do outro lado da lente você vai colocar o papel e não vai conseguir queimar essa folha de papel ou pedaço de madeira. Beleza? Portanto, a resposta correta aí, letra A, convergente ou convexa no ar, e letra B, imagem real formada do outro lado da lente. Certo? Sétimo exemplo, uma lente divergente de um objeto real fornece sempre uma imagem. Se a lente é divergente, eu disse para vocês que ela só tem um caso de formação de imagem. Esse caso de formação de imagem
ela será a imagem que tem as características semelhantes ao de um objeto diante de um espelho convexo, né? É o caso único. Então, a imagem vai ser sempre virtual, direta e menor. Então, resposta correta, letra D, virtual, direta e diminuída. Ou seja, a imagem menor do que o objeto. Portanto, a resposta correta, letra D, virtual, direta e diminuída. Oitavo, é possível projetar sobre um anteparo a imagem fornecida por, letra A, uma lente divergente de um objeto real, qualquer que seja a posição. Falso. Você quer projetar a imagem numa parede, por exemplo. O anteparo é um obstáculo onde você vai impedir a passagem da luz e projetar a imagem que você está gerando, tá? Então, por exemplo, quando a gente liga lá o Datashow no quadro e projeta a imagem no quadro, o quadro negro, o quadro branco da sala é o nosso anteparo, ok? Então, o anteparo, você vai projetar uma imagem no anteparo através de uma lente divergente. Falso. A lente divergente espalha os raios. Então, você não vai conseguir projetar a imagem, certo? Você tem que concentrar os raios. Então, você tem que usar uma lente o quê? Convergente. Então, se você usa uma lente convergente de um objeto real colocado entre o foco do objeto e a lente, entre o foco da lente, né? O objeto vai estar entre o foco e a lente. É o único caso que você vai ter imagem virtual direta e maior. Então, nessa situação, você não vai conseguir projetar a imagem no anteparo. A única forma correta é se você pegar uma lente convergente, pegar um objeto real, colocar entre o foco e o ponto antiprincipal do objeto, ou seja, entre 2F, atrás de 2F, ou entre 2F e F, você vai conseguir projetar essa imagem. Ela vai ser real invertida maior, real invertida igual ou real invertida e menor. Se você coloca em cima do foco ou nessa posição aqui que você ultrapassa o foco, você não consegue projetar a imagem no anteparo, certo? Então, a resposta correta, letra C. Letra D, uma lente convergente de um objeto real, qualquer que seja a sua posição. Não, já falei que se ultrapassar o foco ou for em cima do foco, você não consegue projetar. Qualquer tipo de lente para qualquer posição de objeto real. Falso. Uma lente divergente, você jamais vai conseguir projetar a imagem no anteparo, porque ela é imagem virtual, não tem como ela sair do outro lado da lente. Portanto, a resposta correta, letra C, uma lente convergente de um objeto real colocado entre o foco e o ponto antiprincipal da lente, ou seja, qualquer ponto que esteja antes do foco dessa lente. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Alguma dúvida sobre esses exemplos? Tranquilo? Tudo entendido, tudo tranquilo. Beleza. Então, nós vamos falar agora do estudo analítico, que são os cálculos, equações de lentes esféricas, tá? Essas equações, a literatura representa por aqueles símbolos que eu já falei para vocês, mas vocês podem usar a nomenclatura que eu passei para vocês no caderno. Lembra que eu pedi para vocês anotarem? Então, aqui ele usa 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. P é DO, P' é DI. Então, você tem 1 sobre F é igual a 1 sobre DO mais ou menos 1 sobre DI. Então, você vai usar aquelas mesmas equações. Mais ou menos 1 sobre FO é igual a 1 sobre DO mais ou menos 1 sobre DI. Se você abrir a literatura, você vai encontrar a fórmula desse modo aqui. O módulo de vocês também está representando, como eu já havia dito, por P e P'. Quem achar mais fácil, sim, pode usar dessa forma, não tem problema. Quem quiser utilizar do jeito que eu passei, achar mais fácil, DI, DO, FO e R, pode usar, que é a mesma coisa, tá? E temos aqui a equação de aumento, HI sobre HO, que aqui ele chama de I, e O, a altura do objeto é a altura da imagem, DI sobre DO, mais ou menos DI sobre DO a gente usa em módulo na equação que eu passei para vocês, tá? A convenção é a mesma. Se a lente for convergente, o foco é positivo. Se a lente for divergente,
o foco será negativo. Então, quando você usar a fórmula que eu passei para vocês, mais ou menos 1 sobre FO. Quando é que eu vou usar mais, quando é que eu vou usar menos? Se a lente for convexa, no ar, ela é convergente, você vai usar mais. Se ela for divergente, a côncava no ar, você vai usar menos, tá? DI, a mesma coisa. Mais ou menos 1 sobre DI, na fórmula que eu passei para vocês. Aí você vai usar a imagem virtual, vai ser negativa, a imagem real vai ser positiva. Então, observe que aquela fórmula que eu passei para vocês e aquela regrinha que eu pedi para vocês copiarem, eu disse que serviria para as duas, tanto para lente quanto para espelhos. E estou mostrando aqui para vocês que vocês estão vendo aqui que a literatura ela traz duas equações para uma para espelho e outra para lentes. Então, eu acho que é mais fácil vocês usarem as equações que eu passei para vocês, porque aquela equação serve para as duas. Então, você vai pegar aqui mais ou menos 1 sobre FO é igual a 1 sobre DO mais ou menos 1 sobre DI. Aumento é igual a HI sobre HO, que é proporcional ao módulo de DI sobre DO. Você não precisa se preocupar com o sinal nessa equação de aumento. Ok? Então, a convenção... Desculpe. Convenção, lente convergente, foco positivo, divergente negativo, como eu já havia falado. Imagem. A imagem real, ela é invertida, tá? Imagem, ela é maior do que zero, se ela for real. Virtual, ela é menor do que zero. A altura vai ser positiva e aqui, a altura aqui vai ser negativa, desculpe, a altura aqui vai ser positiva, a altura da imagem, tá? É a mesma convenção. Se ela for imprópria, não vai existir formação de imagem, então você não vai ter que colocar. Beleza? Deixa eu ver aqui o que eu queria falar para vocês. Tá. Quantas equações eu passei para vocês de espelho, gente? 3, não foi? Qual é a equação que está faltando aqui? Eu passei 3 equações. Essa daqui eu passei mais ou menos 1 sobre FO igual a 1 sobre DO mais ou menos 1 sobre DI. Essa de aumento linear também eu passei, só que lá era HI sobre HO, proporcional ao módulo de DI sobre DO. Qual é a outra equação que está faltando? Que eu passei em espelhos e não passei aqui em lentes. Bora segundo ano. Vocês entraram na aula e deixaram a câmera e o computador. Ô, Carlinhos, esqueci. Acho que foi só o número de imagens, dependendo do ângulo. Número de imagem, Arthur, é de espelho plano, tá? De espelho esférico, eu passei R é igual a 2F. Lembra? Uhum. Então, eram Aham. 3 equações. O raio era o dobro do foco, essa equação aqui e essa de aumento. Por que que não tem aqui? O raio é igual ao dobro do foco. Porque o raio ele não é o dobro do foco na lente, tá? Por isso que eu uso 2F quando eu falo de lente, ó. Deixa eu pegar aqui a imagem para vocês. Eu nunca coloco o raio, ó. F e 2F, porque esse ponto aqui é o dobro do foco. Ele não é o raio. Então, em lentes esféricas, o dobro do foco não equivale necessariamente ao raio. Ele pode até equivaler ao raio, mas não é necessariamente o raio. Por quê? Porque eu posso ter uma lente aqui, ó, essa lente aqui, por exemplo. Ela é plano convexa, ou essa aqui que é plano côncavo. Esse lado tem um raio. Esse outro lado ele não tem raio, porque é uma reta. Aqui também. Só que existe o foco do outro lado. Porque o raio de luz, ao passar aqui, sofre 2 refrações e aqui ele sofre 2 refrações também contrárias. Então, ele vai cair no foco exatamente igual do lado de cá. E as faces, elas podem ter raio de curvaturas diferentes. Mesmo assim, os focos serão iguais para os 2 lados, como está aqui na figura, ó. Então, o foco aqui tem 10 centímetros, do outro lado 10 centímetros, você tem o foco também. Só que o raio dessa face aqui pode coincidir com 2F e esse daqui não ser 2F. Pode até não ter raio, pode ser 0, como é o caso dessa lente aqui, que é plano convexo ou plano côncavo. Entenderam? Então,
não é válida aquela equação R igual a 2F. Por isso, para lentes, nós temos 4 equações. As equações que eu já passei para vocês de distância focal e aumento linear, certo? Que vocês, se preferirem, podem usar da forma que eu passei para vocês, que eu particularmente acho mais fácil. Mais ou menos 1 sobre FO é igual a 1 sobre DO mais ou menos 1 sobre DI. E A é igual a HI sobre HO, que é proporcional ao módulo de DI sobre DO. Se vocês usarem essas equações e as mesmas convenções que eu passei para vocês de espelhos, vocês chegam ao resultado muito mais fácil, na minha opinião, e sem ter que se preocupar com o sinal. Bom, então essas duas equações, elas são as equações que são utilizadas para lentes e coincide com as equações que nós já estudamos para espelhos. Outra equação, a terceira equação, é a equação de vergência, tá? Você pode calcular a vergência de uma lente, tá? O que é a vergência? Ou alguns livros chamam de convergência. É quanto essa lente está convergindo o raio de luz, tá? Então, a fórmula para você calcular a vergência de uma lente, vergência a gente chama de V, ela é o inverso da distância focal. Então, você vai usar 1 sobre F, 1 sobre o foco, e vai calcular a vergência. Essa vergência é dada numa unidade nova, chamada dioptria, DI. Essa dioptria, ela é o inverso do metro, porque o foco vai ter que estar em metro. Então, metro elevado a menos 1 é uma unidade nova para vocês, chamada de dioptria, DI. Então, 1 sobre metro é igual a 1 sobre metro elevado a menos 1, que é uma dioptria, 1 sobre DI. Essa unidade é muito utilizada para o fabricante de óculos. Então, ele pega a vergência da lente em dioptrias e transforma em graus. E aí vai cortar a lente na angulatura correta para determinado grau. 1,5, 1 grau, 3 graus, que vai corrigir o defeito da visão, que é justamente a convergência ou vergência da lente. Aí, de acordo com o tipo de defeito, que eu já falei para vocês, você vai usar uma lente divergente ou convergente. Hipermetropia, a imagem é formada atrás da retina, você tem que puxar para frente. Então, você vai usar uma lente convergente. Já a miopia, a imagem é formada antes da retina, você tem que jogar a imagem para trás, para cair na retina, no fundo do olho. Então, você vai usar uma lente para prolongar os raios, você usa uma lente divergente. O grau da lente, a vergência da lente, ela vai ser determinada através de acordo com o exame de vista, de quanto de distância ela precisa se locomover, ser projetada. E isso vai depender do foco da lente e, consequentemente, você vai ter uma vergência adequada para esse tipo de locomoção ou projeção da nova imagem. Certo? É assim que uma lente funciona. Deixa eu ver aqui se aqui tem a outra equação, não. Então, existe uma quarta equação, tá? Essa quarta equação é chamada de equação de fabricantes de lentes, tá? Essa equação de fabricantes de lentes, gente, ela caiu em desuso. Então, não é mais utilizada a equação de fabricantes de lentes. Depois eu posso até mostrar para vocês a fórmula, tá? Mas só a título de curiosidade, vocês não vão mais utilizar, não existe mais questões cobrando essa equação de fabricante de lentes. Por quê? Porque hoje em dia você não precisa mais. A equação de fabricante de lentes seria o seguinte, o cara pegava essa vergência, jogava numa fórmula específica e nessa fórmula, quando ele jogava essa fórmula, ele calculava a curvatura que ele tinha que cortar a lente. E aí ele iria cortar a lente para dar aquele grau. Hoje não existe mais isso. Hoje você joga no computador, digita a vergência no computador
e a máquina já corta a lente na curvatura correta para formar aquele ângulo para corrigir aquele grau de defeito de visão. Então, hoje em dia, caiu em desuso, você não utiliza mais essa equação. Você não vai ter que ficar fazendo esse cálculo para poder programar a máquina para cortar a lente. Você digita a vergência, o próprio computador já programa e faz o cálculo. Então, caiu em desuso. Vocês vão usar essas 3 equações que nós passamos para vocês, tá? As 2 que nós já tínhamos visto e a equação de divergência, que é apenas 1 sobre f. Lembrando que a vergência tem que estar, o foco tem que estar em metros, para você poder achar a vergência em dioptrias, que é a unidade correta de divergência. Certo? Bom, aqui nós temos mais alguns exemplos disso. Então, a distância focal de uma lente convergente é de 15 centímetros. Caracterize, as imagens formadas como real ou virtual, direita ou invertida, menor ou maior, para um objeto colocado nas seguintes posições em relação a essa lente. Então, a lente ela é convergente e tem um foco de 15 centímetros. Se eu coloco o objeto a 40 centímetros da lente, que tipo de imagem eu vou ter formado? Então, vamos lá. 40 centímetros, se o foco é 15, 2F é 30. Então, o objeto está colocado numa distância maior do que 2F. Para uma distância maior do que 2F, a imagem produzida vai ser real, invertida e menor que o objeto. Concordo? O primeiro caso de formação de imagem que eu passei para vocês. Imagem real, invertida e menor. Certo? Letra B. Se eu coloco o objeto a 20 centímetros, 25 centímetros da lente, 25 centímetros ele está entre o foco e o dobro do foco, que é 30. Então, a distância do objeto é maior do que F e menor do que 2F. Foi o terceiro caso que eu passei para vocês. A imagem é real, invertida e maior, porque ela vai ser formada lá atrás do objeto. E letra C, se eu coloco o objeto a 10 centímetros da lente, então eu ultrapasso o foco. Quando eu ultrapasso o foco de uma lente convergente, é o único caso que ele produz imagem virtual, direta e maior. Portanto, as respostas são essas aqui. Quando o objeto está a 40 centímetros, a distância é maior do que 2F, como eu disse para vocês, imagem real, invertida e menor. Quando a distância do objeto está entre o foco e 2F, né, você tem a imagem real, invertida e maior. E quando você ultrapassa o foco, você tem a imagem virtual, direta e maior. Portanto, são essas respostas desse primeiro exemplo, como eu havia dito para vocês. Beleza? Segundo, uma lente feita de material cujo índice de refração é 1,5 no ar. Ela é convergente. Quando essa lente é mergulhada num outro líquido transparente cujo índice de refração é 1,7, o que vai acontecer com essa lente? Ela vai continuar convergente, ela vai ser divergente, ela vai ser convergente apenas para uma luz monocromática, ela se comporta como uma lâmina de faces paralelas, ela não produzirá nenhum tipo de efeito sobre os raios luminosos. Eu disse para vocês que se eu mudo o meio material, né, uma lente que é convergente. Por que ela é convergente no ar? Porque ela está passando do índice 1,5 do vidro para o índice do ar, que é 1. Se eu pego essa lente com índice de 1,5 e coloco num líquido cujo índice é 1,7, ela vai passar agora para um meio mais denso. Então, o raio de luz, ao invés de aproximar da normal, ele vai se afastar. Essa lente vai se tornar uma lente divergente. Portanto, a resposta correta, letra B, a lente passa para um meio cujo índice de refração é maior do que o seu e ela vai afastar o raio da normal, tornando-se um índice de refração, uma lente, desculpe, divergente. Portanto, a resposta correta é letra B. Certo?
Terceiro, um objeto está sobre um eixo óptico e uma distância P de uma lente convergente de distância focal F. Sendo P maior que F e menor do que 2F, pode-se afirmar que a imagem será. Então, a lente é convergente. Já falei para vocês, quando o objeto está entre o foco e o dobro do foco, a imagem vai ser real, invertida e maior do que o objeto. Portanto, a resposta correta, letra C, imagem real, invertida e maior, como a gente já havia dito na outra questão. Certo? E questão 4, sobre a imagem de objeto formada por uma lente divergente, é correto afirmar que, então, uma lente divergente sempre produz imagem virtual, direta e menor. Não existe caso de que nós tenhamos aí uma imagem diferente se for uma lente divergente. Então, a resposta correta é a letra A. Se a lente é divergente, a imagem é sempre virtual, direta e menor. Beleza? Alguma dúvida sobre isso aí, gente? Galera, é o seguinte. Nós vamos... Seria para amanhã, mas aí não tem problema. Eu ia passar alguns exemplos dos cálculos para vocês. Mas aí o que a gente vai fazer? Eu vou passar uma lista de exercício, já que amanhã vocês vão estar fazendo prova. E aí eu vou pegar essa lista de exercícios, vocês vão me entregar na semana que vem. E aí eu vou corrigir e comentar essas questões. Então eu vou dar prioridade para colocar nessa lista mais questões de cálculo envolvendo as equações que eu mostrei para vocês hoje. Mas vocês não têm com que se preocupar, que é a mesma forma de resolução das equações de espelho. Porém, se vocês estiverem resolvendo a lista, se tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Tá certo? Mas eu tenho certeza que vocês vão resolver com facilidade, porque são características semelhantes às de espelhos. Então, você usa a mesma equação que eu passei para vocês de espelhos, usa as mesmas convenções de sinal, que vocês conseguem aí obter o resultado facilmente. Mas, de qualquer forma, se vocês estiverem respondendo a lista, quiser tirar alguma dúvida, se surgir alguma dúvida, pode mandar lá no WhatsApp, que eu tiro as dúvidas de vocês. Beleza? Alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje? Tá tranquilo? Acho que não. Acho que tá tranquilo. Né? Então, galera, obrigado pela participação de vocês. Bom dia. Boa prova amanhã, tá? Boa sorte lá. Respondam com calma, tranquilidade para obter um bom resultado. Um abração, obrigado pela participação de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Valeu? Um abraço, meu povo. Valeu, Carlão. Valeu, obrigado, galera. Tchau, tchau. Bom dia.